se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. A Senhora do Lago Congelado, Maria da Fé. Maria da Fé, a cidade mais fria de Minas Gerais, sempre teve uma relação especial com o Lago do Silêncio. Localizado em um vale escondido entre montanhas, o lago era conhecido por congelar em noites extremamente frias, formando uma camada de gelo tão translúcida que parecia guardar segredos em suas profundezas. Meu avô sempre dizia que ninguém deveria se aproximar dele após o anoitecer, mas como todo adolescente curioso, eu nunca dei ouvidos. Naquela noite de junho, a temperatura havia despencado como nunca antes. Um frio cortante atravessava os casacos e fazia a pele arder. Eu estava com meus amigos Hugo e Natália, desafiando a lógica ao sair para explorar a região. O lago parecia nos chamar, um brilho peculiar refletia a luz da lua cheia, como um espelho místico. Vocês já ouviram falar na Senhora do Lago? Perguntou Natália, enquanto caminhávamos. A lenda dizia que uma mulher havia se afogado ali há muitos anos, no auge do inverno. Desde então, ela aparecia nas noites mais frias, vagando sobre o gelo, procurando por algo, ou alguém. Hugo riu nervoso, tentando disfarçar o medo. Eu, por outro lado, não resisti a provocá-lo. É só uma história boba para assustar turistas, disse, mas confesso que minhas mãos tremiam, e não era só por causa do frio. Quando chegamos ao lago, o cenário era tão surreal que tirou nosso fôlego. O gelo reluzia com um brilho azulado, e a superfície estava completamente lisa, como se tivesse sido polida por mãos invisíveis. Algo, no entanto, parecia errado. O silêncio era absoluto, tão profundo que nossos próprios passos pareciam ecoar. Nenhum som de vento, nenhum farfalhar de folhas, nem mesmo os grilos ousavam quebrar a quietude. Quando estávamos prestes a nos aproximar mais, um gemido baixo e distante ecoou, vindo da direção do lago. O gemido parecia mais próximo a cada segundo, como se alguém estivesse chorando, e o som reverberava na superfície do gelo. Natália agarrou meu braço, seus olhos arregalados em puro pavor. Hugo, tentando manter a compostura, apontou a lanterna para o lago. No feixe de luz, vimos algo que fez meu coração disparar. Uma figura feminina emergiu da neblina que começava a se formar sobre o gelo. Ela usava um vestido branco, mas ele parecia velho e desgastado, como se pertencesse a outra época. Seu cabelo longo e escuro caía em desalinho sobre os ombros, e seus movimentos eram lentos, quase flutuantes. Quando ela se virou em nossa direção, percebi que não era exatamente humana. Seus olhos eram vazios, sem brilho, como se estivessem olhando para algo muito além de nós. A pele pálida parecia translúcida sob a luz da lanterna. Acho que devemos sair daqui, sussurrou Hugo, mas ninguém se moveu. Estávamos paralisados, como se alguma força invisível nos prendesse ao chão. A mulher começou a se mover em nossa direção, deslizando sobre o gelo sem que seus pés tocassem a superfície. Quando ela parou a poucos metros de nós, levantou a mão em um gesto que parecia um pedido. Sua boca se abriu, mas o som que saiu não era uma voz. Era o mesmo gemido que ouvimos antes, só que agora mais alto, mais desesperador. Tentamos correr, mas o frio parecia congelar nossos corpos. Cada passo era um esforço monumental. Enquanto fugíamos, um vento gelado começou a soprar, carregando consigo o som de um lamento longo e angustiado. Quando finalmente alcançamos a segurança da estrada, olhei para trás e vi a figura desaparecer na neblina, deixando apenas o silêncio. Depois daquela noite, eu não conseguia tirar a imagem da Senhora do Lago da cabeça. Natália e Hugo juraram nunca mais voltar ao local, mas algo dentro de mim me dizia que havia mais naquela história. Comecei a pesquisar sobre o lago e as lendas associadas a ele. Descobri que, há mais de um século, uma jovem chamada Clara havia desaparecido na região durante uma noite de inverno. Clara era conhecida por sua beleza e bondade, mas também por sua melancolia. Diziam que ela havia se apaixonado por um homem que nunca retornou de uma viagem. Em uma noite fria, desesperada e consumida pela tristeza, Clara teria caminhado até o lago, onde seu corpo foi encontrado dias depois, congelado sob o gelo. Desde então, os moradores evitavam o local, especialmente durante o inverno.
Enquanto investigava, percebi algo estranho. Todas as pessoas que relataram ter visto a Senhora do Lago descreveram sentir um chamado irresistível, como se ela os estivesse atraindo para o gelo. Muitos acreditavam que ela buscava companhia em sua solidão eterna, mas poucos haviam escapado para contar a história. Sentindo-me atraído pela lenda, decidi voltar ao lago sozinho. Dessa vez, estava preparado. Levei comigo uma câmera e um gravador, decidido a capturar qualquer evidência do sobrenatural. Quando cheguei, a mesma atmosfera inquietante me envolveu. O silêncio, o brilho do gelo e a sensação de estar sendo observado eram inconfundíveis. De repente, o gemido começou novamente. Eu estava aterrorizado, mas não podia recuar. A figura emergiu mais uma vez da neblina, e agora parecia ainda mais definida, quase tangível. Ela parou a poucos metros de mim, e pela primeira vez, ouvi sua voz. Ajude-me, sussurrou. A voz de Clara era fraca, mas cheia de dor. Ela me implorava por ajuda, mas eu não sabia o que fazer. O que você quer? Perguntei, minha voz trêmula. Ela apontou para o centro do lago, onde uma rachadura no gelo revelava uma sombra escura abaixo da superfície. Algo estava preso ali, algo que parecia humano. Com uma coragem que não sei de onde veio, caminhei até o local indicado. O gelo rangia sob meus pés, e o frio era quase insuportável. Quando cheguei à rachadura, vi um rosto pálido olhando para mim do outro lado. Era Clara, congelada no tempo, presa entre este mundo e o próximo. Libere-me, sussurrou novamente, sua voz ecoando em minha mente. Sem pensar, usei a ponta da bota para ampliar a rachadura. O gelo começou a ceder, e um som ensurdecedor ecoou pelo vale. De repente, fui envolvido por uma força poderosa, e a última coisa que vi foi a figura de Clara sorrindo antes de desaparecer na escuridão. Quando acordei, estava na margem do lago, coberto de neve. Não havia sinal da rachadura, nem de Clara. Apenas o silêncio permanecia, tão opressivo quanto antes. Desde então, nunca mais voltei ao lago, mas em noites frias, ainda ouço o gemido distante, como um lembrete de que a Senhora do Lago continua lá, esperando por alguém disposto a ouvir seu chamado.